Olá, estamos chegando agora com mais um Empreenda Santa Catarina e para mostrar para você o tamanho que os pequenos negócios representam no Brasil inteiro. Olha, você vai se surpreender, hein? Então seja muito bem-vindo, porque você que contribui aí, né, para esse panorama impressionante de pequenas empresas que geram, né, muito emprego, renda e que ajuda, claro, o país a crescer. A gente vai conhecer de perto o dia a dia até de uma empresa de pequeno porte, para a gente saber os desafios que o empreendedor precisa enfrentar, mas que no fim das contas vale muito a pena. Então, não sai daí que o Empreenda Santa Catarina está só começando. O número de pequenos negócios no Brasil representa, sabe quanto? 97% de todas as empresas do país. Exatamente. Só 3% é de médias e grandes empresas. Então, o Observatório do Sebrae fez esse levantamento, né, e ainda destacou também a importância de Santa Catarina nesse panorama todo. Vamos dar uma olhada. Santa Catarina segue liderando o ranking quando o assunto é empreendedorismo e muito desse resultado vem através das micro e pequenas empresas. Estamos aqui na sede do Sebrae com a Amanda Maciel, que vai falar um pouquinho mais sobre esse panorama pra gente. Oi, Amanda, tudo bem? Seja bem-vinda. Tudo bem, um prazer sempre contar com o apoio de vocês. Conta um pouquinho pra gente como está esse cenário empreendedor aqui em Santa Catarina. Bom, Bel, o cenário empreendedor ele está com muitos resultados positivos, né? Divulgamos recentemente um estudo que se chama Ranking do Empreendedorismo Catarinense, e na verdade esse ranking a gente traz primeiramente um olhar para o Brasil, comparando todos os estados, né, e confirmamos que Santa Catarina novamente é o líder, né, na taxa de empreendedorismo. Aí quando a gente fala a taxa de empreendedorismo, nós estamos olhando apenas os pequenos negócios com relação à população. Então, quando Santa Catarina é destaque, a gente está mostrando que, diante de toda a sua população, mesmo tendo um território muito reduzido em comparação com outros estados, a gente tem uma abertura de empresas, um quantitativo de pequenos negócios por habitante muito maior. Isso nos coloca em primeiro lugar, né? Ficamos com 15% na nossa taxa de empreendedorismo, na frente de estados como São Paulo, Paraná, Distrito Federal e Rio Grande do Sul. E qual que é a representatividade dessas micro e pequenas empresas no empreendedorismo catarinense? Bom, a representatividade em Santa Catarina ela é de cerca de 93%. Nós temos que no Brasil essa representatividade é 97%, mas temos assim diferenças, né? Em alguns aspectos somos muito parecidos, por exemplo, na representatividade dos serviços, né, do comércio, mas na questão industrial e construção civil, Santa Catarina já tem uma participação ali que chega a 20%, enquanto o Brasil é de 15%. Então, né, considerando suas diferenças, a gente também tem uma participação nos pequenos negócios que a gente considera muito elevada, acima de 90%, né, e essa representatividade, metade dela é direcionada pelo MEI, né, e os outros percentuais são de microempreendedor e empresa de pequeno porte também. Você pode falar pra gente quais as principais cidades que são polos de empreendedorismo aqui em Santa Catarina? Bom, temos Balneário Camboriú liderando. Esse estudo já foi feito ano passado, em 2024. Né, quando a gente encerra o ano anterior, a gente faz um fechamento das empresas que abriram para poder realizar essa contabilização. Então, tanto no ano passado quanto agora em 2025, com dados de 2024, o primeiro colocado é Balneário Camboriú, temos também Itapema no segundo lugar e Florianópolis. Esses três, eles repetem o pódio, né? Outros municípios ali ganharam ou perderam uma ou outra posição, mas esses três seguem confirmados pelo quantitativo de pequenos negócios que estão abrindo, né, nos seus últimos anos, em comparação com a população que habita a sua região. E quais os setores que têm maior representatividade nesse cenário empreendedor aqui do estado? Bom, os setores que têm mais representatividade são o varejo, né? O varejo de moda, que a gente chama que é o comércio de vestuário. Ele é o principal segmento, né, que segue em Santa Catarina, mas quando a gente também olha a geração de empregos do fechamento de 2024, a gente vê que ele não foi o que mais impulsionou esse fator do empreendedorismo. Nós temos que mini mercados, né, e supermercados foram os que mais geraram empregos em 2024, então isso acabou também fortalecendo essa questão desse hub de
empresas também. Transporte de cargas é o outro, né, que a gente chama que é o segundo colocado na quantidade de pequenos negócios também. E nós tivemos ali algum impacto de segmentos que acabaram fechando, né, e desligando trabalhadores, como o segmento de cartórios, mas ainda assim a gente acabou registrando saldos positivos que impactam sim na taxa de empreendedorismo do Estado, né? Então, quando a gente vê que a participação dos pequenos negócios ela é muito elevada, tanto na quantidade de empresas, que é de 93%, quanto na geração de empregos, que foi de 72%, a gente vê que toda essa movimentação vai ditando esse movimento da economia catarinense, né? Os pequenos negócios hoje eles são o grande promotor da economia. E já existe alguma projeção de crescimento para os próximos meses agora de 2025? Nós temos um cenário econômico que apresenta algumas incertezas. Divulgamos recentemente um estudo da conjuntura econômica relativo ao fechamento do ano de 2024, né? Com o último trimestre sendo divulgado. E ali a gente percebe que a tendência da economia brasileira, o que impacta bastante em Santa Catarina, é de ter um pouco de desaceleração, né? Por mais que isso gere um pouco de incerteza no empresário ou naquele empresário potencial que quer abrir o seu negócio, nós temos outros programas de crédito que vêm incentivar para tentar suprir um pouco essa incerteza, essa deficiência, né? Mas temos que alertar realmente que o cenário ele está partindo para um ambiente de retração, né? Nós estamos desacelerando um pouco a economia e Santa Catarina sente esses reflexos não de forma tão intensa quanto outros estados, porque nós temos uma resiliência empresarial muito grande, isso é muito interessante a gente frisar aqui, né? O potencial empreendedor não é à toa que coloca Santa Catarina como líder do ranking de empreendedorismo, porque nós temos essa resiliência empresarial, o que é um grande fator de impacto. Mas ainda assim temos, né, entrevistado alguns empresários e eles vêm nos sinalizando essa intenção de investimento, essa intenção de contratação, que deu uma diminuída, né? Uma certa diminuída, mas assim ainda não é algo, né, extremamente drástico, mas estamos ali monitorando, acompanhando e sempre trazendo nessas atualizações, esses estudos, trazendo as informações em tempo real para que o empresário catarinense seja direcionado, né? O nosso papel aqui é ajudá-los a tomar decisão estratégica com base em dados. E nesse momento de incerteza, talvez instabilidade, o que um micro e pequeno empresário pode fazer para se manter forte nesse cenário empreendedor? O primeiro aspecto que a gente indica é nos procure, né? O Sebrae está aqui para ajudar o empresário. Por meio do portal do Observatório também nós temos a divulgação de diversos estudos e ali o nosso intuito é justamente orientar, né? Para que o empresário ele evite alguns riscos, né, no empreendedorismo, principalmente que ele entenda o seu mercado. Então, alguns estudos que a gente traz ali justamente trazendo esse panorama para ele entender quem é o mercado consumidor, os principais concorrentes, se há ou não essa oportunidade de adentrar o mercado internacional. Então, esse conhecimento, né, de mercado, de público, de perfil, sobre o seu próprio produto também é algo que a gente recomenda. O Sebrae está aí à disposição, né, oferecendo esses produtos, esses serviços, oferecendo também consultorias, mas justamente essa busca de informação eu acho que é o fator fundamental para o empreendedor, para ele não tentar seguir sozinho, ele precisa dessas parcerias, desses apoios, né? A gente chama de uma rede de apoio, onde a gente consiga orientá-lo e encaminhá-lo da melhor forma para que ele tenha sucesso nos seus negócios. É muito importante. Obrigada, Amanda. E a dica de ouro é essa: manter-se informado e aproveitar todas as oportunidades que o nosso estado, líder do ranking, tem a oferecer. Voltamos com você no estúdio, Alexandre. Tem mais, hein? Se você gosta de ver como que as pequenas empresas funcionam diante do mercado, né? A repórter Isabel Fontão foi até a Marine Seguros para mostrar para a gente a rotina, o dia a dia de quem criou o seu próprio negócio e segue aí firme nessa jornada, gerando emprego e renda aqui no nosso estado. Vamos ver. As pequenas empresas no Brasil representam grandes números na economia, responsáveis por 26,5% do PIB do país. É o caso da Marine Seguros, de Florianópolis, que é um exemplo de pequena empresa que compõe esse cenário nacional. Eu comecei a minha vida profissional no serviço público e, em seguida, eu assumi um compromisso comigo mesmo de tentar empreender, buscar outras formas. E nos últimos 7 anos a gente tem desenvolvido a Marine Seguros, uma corretora de seguros voltada aos ramos logísticos, seguros de cargas, transporte, frotas. E de lá para cá temos desenvolvido e buscado
ferramentas sempre para desenvolver cada dia mais. A Marine Seguros contou com o apoio do Sebrae para estruturar a empresa e se posicionar no mercado. No início, como toda pequena empresa, era eu e mais uma pessoa. Hoje somos em 13 pessoas. E eu lembro que no terceiro ano de empresa, a gente teve uma consultoria do Sebrae, onde a gente pôde ter uma visão 360 graus. A gente olhou tanto internamente quanto externamente, então buscamos alinhar processos, procedimentos, RH, marketing, nichos de mercado, aonde a gente poderia atuar, quais clientes seriam buscados. Isso nos deu uma ampla visão e dali para frente a gente conseguiu conquistar outros patamares. Com 7 anos de história, a Marine Seguros se classifica como empresa de pequeno porte e enfrenta os desafios de um mercado cada vez mais intenso. O mercado para uma empresa de pequeno porte é um tanto desafiador, porque a gente lida com concorrentes muito maiores. Por outro lado, a pequena empresa tem uma personalização que muitas vezes as grandes não conseguem trazer. Então, seria como uma empresa boutique. A gente consegue trazer uma qualidade que traz uma pessoalidade. As pessoas tratam com pessoas e não com sistemas, não com 0800, não de uma forma automática. Então, a gente percebe que esse valor faz parte da cultura de uma pequena empresa. Uma empresa é feita de pessoas, né? Por mais que a gente procure criar um ambiente propício para um troca-troca que seja bom para os dois lados, sempre é difícil, até porque o mercado impõe regras, o mercado busca também colaboradores, muitas vezes tratar com as pessoas a médio, a longo prazo é um desafio. Eu acho que também o marketing, né, a gente não pode ficar longe das redes sociais ou das estratégias de marketing, que também para uma empresa pequena que não tem um departamento interno próprio, sempre vai ser mais difícil um aprendizado que acaba envolvendo pessoas que não são especialistas e tem que acabar aprendendo um pouco de marketing também. Apesar dos desafios do cotidiano, o diretor comercial da empresa destaca as vantagens e diferenciais de atuar no mercado como uma pequena empresa. Hoje a nossa gestão é muito voltada ao bem-estar do funcionário. Nós temos nossas metas, nós temos nossas regras, mas a gente procura que todos estejam bem trabalhando aqui, vistam a camisa e a gente cria esse engajamento num troca-troca. Os colaboradores, eles nos auxiliam nas demandas, cada um assume seu compromisso e, por outro lado, a empresa procura entender a realidade de cada um e tratar todos da melhor forma possível. Como são 13 pessoas, a gente sabe das particularidades de cada um. Obviamente, uma empresa com um número muito maior de pessoas não consegue, precisa ter um procedimento, senão não dá conta de tudo isso, né? O porte da empresa pode até ser pequeno, mas os sonhos da Marine Seguros não poderiam ser maiores. Em uma crescente desde a sua criação, a empresa já tem planos de expansão e desenvolvimento. A gente, nesses últimos 7 anos, a gente cresce todos os anos. A gente enfrentou uma pandemia que foi bastante desafiador, mesmo assim a gente continuou crescendo e a gente teve os melhores anos em 21 e 22. Ano passado a gente cresceu 10% por conta de um mercado altamente competitivo. As empresas estão buscando, estão melhorando, todo mundo está melhorando. Ninguém se mantém no status que está fazendo a mesma coisa, então é isso que a gente faz, é procurar ser sempre melhor, porque o nosso concorrente também está cada vez melhor. A gente imagina crescer, sempre foi a ambição, a gente criar algo que mantenha os valores, a nossa cultura, mas que cresça. Tanto é que nesse mês a gente abriu uma filial em São Paulo, que acaba sendo o centro econômico do país, e então temos uma expectativa de terminar esse ano,
inclusive em outro patamar de porte de empresa. Com um futuro brilhante pela frente, a Marine Seguros destaca a importância de se manter resiliente no mercado e a busca constante por aprimoramento como os segredos para o sucesso de uma pequena empresa. Eu acredito que a gente precisa ter coragem, né? E acreditar que vai dar certo. Na sequência, termos pessoas ao nosso lado, sabermos delegar, porque muitas vezes a gente é um bom profissional para executar determinada função, mas não sabe administrar. Então a gente precisa de ajuda, né? Precisa de pessoas, precisamos estudar, precisamos de uma consultoria do Sebrae, por exemplo, que oferta diversos cursos. Isso faz com que a gente comece a enxergar processos, comece a enxergar a gestão de uma forma diferente e realmente virar um empreendedor. Tá vendo só? É a força, né, das pequenas empresas juntas que fazem aí esse país se desenvolver, mesmo com crises, né, mesmo com todas as dificuldades que os empreendedores enfrentam sempre. E servem, claro, de inspiração aí para que você que está em casa consiga ousar mais e procurar o Sebrae para colocar as suas ideias em prática, tá certo? Continue acompanhando a nossa programação no site do Sebrae e também nas nossas redes sociais. O Empreenda de hoje fica por aqui. Até o próximo programa.